Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o professor Albino Chirença Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Aula esta que também aborda um tema muito importante da geografia, um termo muito básico e como vocês podem ver é o termo chamado país. Tudo bem? Então, recapitulando, esse é um dos temas importantes que a geografia trabalha. Inclusive, tem uma playlist aqui no canal que apresenta esses termos, tá? Esses conceitos, melhor dizendo, tá? Conceitos esses que eu ministrei no começo do canal, tá? Se vocês derem uma olhada nos primeiros vídeos, eu abordei conceitos muito importantes, básicos, como o conceito de espaço geográfico, de paisagem, de região, de lugar, de território também. E na última aula eu falei sobre o conceito de estado, beleza? Falando em estado, esse é um conceito que é muito associado com esse conceito que nós vamos ver nesta aula, tá? Ou seja, quando a gente fala em estado, a gente muitas vezes também falamos, obviamente, em país, tá? Recapitulando que estado é o nome que a gente dá para o órgão que controla um determinado território, tá? Como vocês sabem, um território e um estado, tá, estão associados com elementos, com diversos componentes que constituem um determinado espaço geográfico, tá? E são esses elementos que nós chamamos de país. Melhor dizendo, esse conjunto de elementos é o que nós chamamos de país. Lembrando que a geografia trabalha com elementos físicos, que também podem ser chamados de elementos naturais, e também com elementos humanos, tá? Então, quando a gente fala em elementos físicos naturais, a gente pode citar, obviamente, rios, montanhas, águas, tá? Vegetação, clima e etc. Tá? E quando a gente fala em elementos humanos, a gente pode citar questões políticas, econômicas, sociais e culturais também. Então, quando a gente fala em cultura, a gente pode, inclusive, citar arte, a gente pode citar religião, língua, costumes, tradições e etc. Tá? E são esses elementos, todos eles, os físicos, naturais e os humanos, que dão uma identidade a uma porção do espaço geográfico. Tá? E esses elementos dão uma identidade e esses elementos é que são administrados, controlados também pelo Estado, por um Estado. Tá? Então, esses elementos é o que nós chamamos o conjunto deles de país, certo? Então, não se esqueçam, país é um conjunto de elementos que são administrados pelo Estado e país também é um conjunto de elementos que dão uma identidade a um determinado Estado nacional, a um determinado povo e nação. Tudo bem? Então não se esqueçam que país tem esses dois principais aspectos, certo? Muito bem. Então aqui para finalizar a aula, o que é um país? Então recapitulando o que eu falei para vocês, país é o quê? É um conjunto de elementos que são administrados por um Estado, tá? Elementos esses que podem ser divididos em duas principais categorias, tá? Temos os elementos naturais, como eu falei para vocês, engloba questões como relevo, solo, hidrografia, vegetação e etc. E também os elementos humanos, que pode citar questões relativas à política, economia, sociedade e cultura, tá? Então, esses elementos são administrados pelo Estado, esses elementos formam, portanto, um país. E esses elementos, a sua junção, tá, dão o quê? Uma identidade a um território. Tá? Identidade essa que muitas vezes podem ser representadas por bandeiras, brasões e hinos. Então, quando a gente fala em país, a gente está falando também em simbologia, tá? Simbologia é essa que é expressa através de bandeiras, brasões e
hinos. Tá? Coloquei inclusive aqui algumas imagens que mostram, exemplificam o que eu estou falando para vocês. Tá? Então, quando a gente fala em Brasil, a gente sabe que existe o Estado brasileiro que controla os diversos componentes que formam uma identidade, ou melhor dizendo, uma coesão nacional. Tá? Então, quando a gente fala em Brasil, a gente pode ver que o nosso país tem alguns aspectos. Por exemplo, se a gente falar na língua portuguesa, é algo muito importante para o nosso país. A gente pode falar também questão religiosa, o cristianismo, tá? Já que a maior parte das pessoas do Brasil professam a fé cristã. A gente pode citar também questões econômicas, falar que o Brasil é um país muito forte em ferro, soja, carne bovina, café e etc. Tá? E a gente pode citar também aspectos turísticos. Inclusive eu coloquei aqui uma imagem do Rio de Janeiro que simboliza tanto essa questão do cristianismo que eu citei para vocês, como também os elementos naturais. Tá? Vocês podem ver muito verde, uma paisagem típica de um país tropical. Tá? Então esses elementos formam uma unidade, formam uma identidade que é controlada por um território. Tá? E esses elementos, falando em identidade, eles são o quê? Representados por símbolos, que a gente pode ver na nossa bandeira e também no nosso brasão. Tá? Ou seja, quando a gente fala em país, vocês podem ver aqui que Brasil, a sua bandeira tem um predomínio da cor verde, que simboliza a nossa flora, a nossa enorme extensão de florestas, tá? Aqui o amarelo que simboliza o ouro, o azul, o nosso céu. E quando a gente fala em aspectos humanos, inclusive na nossa bandeira vocês podem ver que cada estrela representa uma unidade federativa do nosso país, tá? Inclusive, no slide passado, eu falei para você, eu mostrei para vocês também um mapa que mostrava bandeiras de diversos países do mundo, tá? Boa parte dessas bandeiras simbolizam os elementos que compõem um Estado nacional, um território. Tá? Vocês podem, por exemplo, ver que diversos países islâmicos possuem em suas bandeiras a lua crescente e a estrela, tá? Simbolizando a fé islâmica. Tudo bem? Mesma coisa a gente pode citar em relação ao nosso país, inclusive sobre o seu brasão, como vocês podem ver aqui muito bem, que apresenta elementos naturais também e humanos, né, que compõem a nossa identidade nacional, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido o que é o país, o que ele significa, que é um conjunto de elementos administrados pelo Estado, e um conjunto de elementos que dão uma identidade a uma porção do espaço geográfico. Certo? Muito bem. Então, espero que vocês tenham compreendido. Boas aulas, bons estudos e tchau, tchau.